Olá amigos, grande abraço a todos. Eu sou o Igor, esse é o Igor Paz, canal voltado para a ascensão. Queria informar para vocês que eu estou no Brasil e vou ficar aproximadamente entre 1 e 2 meses realizando atendimentos individuais via WhatsApp, via Skype, para aqueles que querem de uma vez por todas romper com os cordões energéticos que os prendem ao ciclo encarnacional roda de Sansara, que os obriga a voltar a reencarnar pelo sentimento de apego a personagens familiares que vocês tiveram em vidas passadas, estão tendo também nessa vida, como pai, mãe, namorado, esposa, marido, gato, cachorro, e também cordões energéticos que os prendem e os obrigam a repetir o ciclo por sentimentos religiosos de culpa. Tudo isso é inserido em chips de nanotecnologia que fazem com que vocês reincidam no processo reencarnacional, se mantendo como alimento para, vamos dizer assim, seres não muito harmoniosos, que convivem, que manipulam todo esse sistema pelo umbral e por limbos temporais. Vamos entender de uma vez por todas, gente. O processo encarnacional normal é você ter a sua experiência sabendo quem você é, de onde você veio e quanto tempo você vai ficar em tal planeta, no planeta que vocês escolherem. Não é o processo normal que nós temos aqui na Terra. Mas por N fatores, a Terra entrou em quarentena e foi aprisionada, e muitos de vocês que estavam aqui em missão e vieram ajudar ou participar de pesquisas, de projetos para suas famílias estelares de origem em outros planetas, ficaram presos quando a barreira de frequência foi imposta na Terra. Então, o chamado está sendo feito para que vocês voltem para casa. É um número pequeno, mas se você sente ressonância nas minhas palavras, é porque a espiritualidade, a tua família estelar já te escolheu para que você dê um basta nisso e volte para sua casa e retome ao seu caminho original que foi perdido quando você entrou nesse adormecimento, vamos dizer assim, espiritual. Na minha situação, gostaria inclusive até de falar um pouco sobre mim, é um pouco diferente. Eu não tenho problemas com apego no planeta e sentimentos religiosos, dogmáticos, de culpa, que me prendam aqui, porque eu tenho apenas 2 encarnações nesse planeta. Essa é a segunda vez que eu estou usando um corpo biológico humano aqui na Terra. Isso faz de mim uma pessoa desapegada, que consegue viver, ter as experiências familiares, relacionamentos normais da vida e não ficar preso emocionalmente a elas. Infelizmente, isso não acontece com vocês, porque a partir de 6 encarnações aqui, vocês perdem a memória e começam a ficar reencarnando como retardados, sempre com aquele sentimento de eu tenho que pagar o meu karma, eu tenho que me purificar. Esses sentimentos são inseridos por manipulação umbralina e eles usam da própria religião para manter as pessoas presas nesse sistema. E vocês se enrolam mais ainda quando por vocês terem um sistema endócrino complexo, um emocional descontrolado que faz com que vocês se apeguem excessivamente a esses papéis encarnacionais, familiares que vocês estão vivenciando, mantendo vocês presos nesse ciclo. Então, se você quer dar um basta, se você sente que esse chamado é para você, está na hora de voltar para casa, você pode estar solicitando esse atendimento aí via WhatsApp ou via Skype. Eu vou deixar aqui embaixo do celular. Vou ficar apenas entre 1 a 2 meses no Brasil e depois vou estar retornando para o exterior. Perguntas, por exemplo, dúvidas. É necessário ser presencial esse atendimento? Não necessariamente. Se você mora longe, eu, por exemplo, estou em Santa Catarina nesse momento, só tenho condições individuais de atender vocês individualmente em Santa Catarina, para aqueles que precisam, vamos dizer assim, que se sentem mais confortáveis com esse tipo de atendimento individual. Mas se você mora longe e você não tem essa necessidade, você pode solicitar o seu atendimento apenas pela internet. Basicamente, o que eu vou fazer por vocês, ou estar fazendo com vocês com a minha hierarquia, é ajudando você a se reconectar à tua própria hierarquia, ensinando como vocês podem estar fazendo para romper esses cordões energéticos. E daí vamos
ter que entender de uma vez por todas, gente. O uso indevido da magia e os pactos que vocês fizeram em vidas passadas, nesse plano, vocês usaram dos elementais da natureza e se enrolaram nesse rolo todo. Então vocês precisam usar novamente também esses elementais. E isso não é misticismo, gente. Isso é física. Vocês estão na matéria. A equipe espiritual de vocês está no outro plano. Eles têm ascensão, mas aqui não. Então como que eles vão se conectar em vocês apenas pela oração? Eles precisam da força desses elementais para limpar o que tem de sujeirada por trás desses papéis encarnacionais que ficaram para trás, que vocês não conseguem enxergar totalmente, porque vocês têm apenas 10% de consciência da realidade. É preciso usar os elementais? Sim. É preciso usar a vela? Sim. É preciso usar a defumação? Sim. É preciso usar os pontos de força da natureza? Sim. Mas, acima de tudo, é preciso saber a quem invocar, a qual grupo estelar, como se invocar, qual afirmações você deve fazer e quais elementais você deve usar e onde. Então, isso são informações importantes, porque se você não sabe como fazer isso, você continua sendo enrolado. Você continua se enrolando e não consegue sair daqui. Vamos entender uma coisa. Quando se fala de ascensão, estamos falando de coisa pesada que se tem para limpar e sair daqui. Então é preciso vocês entenderem que a oração, apenas a oração não é suficiente. Inclusive eu tenho aqui no site, postei a oração, a questão da reconexão ponto estelar em casa com Yin Yang, usando a água, que é um elemental. Então naquele vídeo já dei uma dica para vocês de como usar um elemental no físico para ajudar nessa reconexão. Mas só a água também não é bastante, é preciso manipular os outros elementais. Então como fazer isso? Então meu papel é esse, orientar vocês. Eu não ponho a mão na cabeça de vocês, porque eu entendo que vocês, a ascensão significa se tornar mestre de vocês próprios. Então o que eu vou estar fazendo esses trabalhos é ensinar vocês como se auto-limparem. Aí entra a pergunta, o trabalho vai ser cobrado? Sim, é cobrado porque eu preciso de fundos para financiar as viagens que eu estou fazendo ao exterior para levar esse conhecimento para outras pessoas. Caso contrário, não tem como sobreviver, não tem como fazer isso, isso tudo é muito caro. Eu não tenho interesse, vamos dizer assim, em riquezas, não que eu seja contra a riqueza material, mas para mim isso aqui é uma passagem, gente. Meu contrato está acabando. Aqui não vai ficar nada para mim nesse plano, nada. Tudo que é material vai ficar aqui. Então, o dinheiro que entra nos pagamentos dessas consultas são usados para financiar essas viagens e levar o conhecimento a outras pessoas. Apenas isso. E eu não tenho como fazer isso, me dedicar a isso, se eu não tiver um meio de sobrevivência através disso. Então, é cobrado sim. Não tenho condições de pagar uma consulta, você pode pagar após o trabalho, sem problema. Aí é com a tua consciência. Então, entra a questão. Mas e a questão da caridade? Gente, amor não é caridade, amor é desapego. Vamos entender isso. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Muitas vezes a caridade, o sentimento de caridade vem imbuído do sentimento de culpa religioso. Não é que nós não temos que fazer o bem. Temos que fazer o bem sim, porque isso é o normal. Tratar o outro como a mim próprio, como eu gostaria que fosse tratado a mim mesmo. Mas o que nos prende aqui na Terra não é falta de caridade, é o apego excessivo a tudo que nós vivenciamos aqui. Isso nos colocou numa postura energética desarmônica. Então, vocês já sabem de tudo, vocês já conhecem tudo, vocês já têm a vibração perfeita antes de entrarem na matéria. Vocês só perderam isso. Então o que vocês precisam fazer não é sofrer para se purificar, isso não existe. Vocês são divinos, são Deus encarnados. Vocês precisam se reconectar a essa consciência, apenas isso. Mas é preciso usar os elementais porque isso é física. Então o meu papel é estar ensinando a vocês isso nessas consultas. Se você sente que esse chamado é para você, então vou deixar o link do WhatsApp aqui, a gente pode estar conversando aí e combinando atendimento, seja por WhatsApp ou via Skype, apenas de 1 a 2 meses. Tem mais de 70 vídeos, se não me engano, quase 80 vídeos gratuitos e free aqui no canal Igor Paz,
onde vocês podem se instruírem a respeito de física, das dimensões, do que é a vida, do que é o processo encarnacional, do que são as nossas famílias estelares, o que são os elementais. Informações não faltam, e tudo isso eu tenho feito gratuitamente para vocês, num esforço próprio de que esse conhecimento chegue até muitos de vocês que são filhos estelares, que estão presos aqui, e segundo o meu contrato, meu papel aqui é contribuir para trazer vocês de volta para casa. Tem mais terapeutas, mais pessoas, não são muitas, poucas pessoas no planeta fazendo o mesmo trabalho. Muito poucas realmente, na verdade. Mas muitos de nós estamos aqui encarnados apenas com esse fim. Esse é o meu propósito existencial. Após isso se concluir, os trabalhos vão ficar aqui no YouTube e eu estou retornando aqui para o setor, para a origem, para a galáxia que eu estava vivendo antes de entrar no planeta Terra. Isso é um contrato. Nem todo contrato é negativo. Tem muitos contratos que são positivos. Mas esse não é o problema. O problema é que ao assumir um contrato, seja de Alcione, seja de Andrômeda, seja de outra galáxia, e ao entrar aqui, nas 6 encarnações, vocês começam a reencarnar com amnésia e se esquecem quem vocês são. E aí, tudo que vocês passam a acreditar, vocês cocriam. Então, dentro desse mecanismo vamos dizer assim, autossabotagem, de manipulação encarnacional, muitas pessoas estão aqui reencarnando há mais de 150 vezes, alguns já atingiram 400 encarnações, e estão sempre indo e vindo e não conseguem se libertar disso. Talvez você seja a pessoa certa que está precisando ouvir essa mensagem. A gente pode estar entrando em contrato aí antes que eu volte para o exterior, entre no máximo 2 meses. Então não perca tempo a gente, porque eu não tenho também o tempo integral disponível todos os dias para estar atendendo. Então a gente pode estar conversando aí, também pode estar sendo tirado dúvidas durante os atendimentos. Então basicamente o que eu vou fazer para vocês é explicar o processo que vocês estão passando e como vocês podem estar trabalhando. E cabe a vocês, após os trabalhos, na consulta que vocês vão ter, manter essa vibração e essa frequência para que vocês saiam daqui. Ninguém leva ninguém nas costas. Ninguém tem autorização de salvar ninguém. Só você pode salvar-se a si próprio. É como só você pode pegar no teu próprio cabelo e te puxar para sair do buraco. É mais ou menos isso. Então, assim, o que vocês precisam, na verdade, nesse momento, é apenas alguém que explique o que está acontecendo e mostre a vocês como fazer, como um professor. É isso. Eu não sou guru de ninguém e nem nunca vou ser guru de ninguém. E espero que vocês tenham a mesma postura e entendam que todos nós somos iguais. Esse é o caminho da ascensão. Eu venho de um lugar onde não existe gurus. Todos são mestres, porque todos são pedaços da fonte que tudo é. Ou vocês podem chamar Deus se vocês quiserem. São apenas nomes. Então, se todos são iguais, por que eu tenho que me sentir inferior a alguém? Até mesmo os mentores que vocês carregam, vocês são iguais, eles não são superiores a vocês. Até mesmo os espíritos que estão aparentemente com baixa evolução a vocês no umbral, vocês não são superiores a eles, vocês são iguais, porque todos nós somos pedaços da fonte, que entraram no processo encarnacional, mas por N fatores muitos ficaram presos nessas experiências. E houveram também alguns erros cocriacionais dentro desse processo. Então, esses erros continuam ainda sendo um motivo de, vamos dizer assim, de esforço do comando estelar em tentar corrigir esses erros aí que aconteceram no processo, na criação do processo da dualidade, onde coisas maravilhosas aconteceram, experiências maravilhosas no processo do espírito encarnando em corpos biológicos, mas por outro lado coisas horrorosas aconteceram e estão acontecendo. Basta você olhar em volta e ver como é possível um ser humano chegar a fazer tamanhas atrocidades contra si próprio, contra os outros. Isso aconteceu devido a um erro criacional, mas está a ser corrigido, irá ser corrigido, ou no mínimo amenizado o máximo possível. Estamos trabalhando nesse processo e não vamos desistir. Gente, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Não existe livre-arbítrio.
Eu vou repetir mais uma vez, quebrando esse paradigma. Não existe livre-arbítrio. Vocês recebem uma programação via chip implantada no córtex cerebral dos vossos corpos astrais que induzem e obrigam vocês a repetir o ciclo. Seja por... cada chip tem uma programação, seja um vício de uma droga, seja uma programação religiosa. Se não limpar isso, a pessoa fica indo e voltando como retardado. Não importa durante 100, 200, 300 mil anos. Tem que limpar isso. Se não limpar, não tem jeito de interromper esse processo. Então, assim, as pessoas pensam, mas eu tenho que sofrer, purificar o meu karma, purificar, sofrer. Não é assim que funciona. Vocês já têm todas as informações, a essência de vocês é divina. O problema é que ao entrar na matéria, vocês perderam essa essência. É óbvio. O que vocês podem fazer é, num esforço pessoal, procurar elevar a vibração de vocês, tratar o outro como a si próprio, mostrar para a hierarquia espiritual de vocês que vocês mudaram, tiveram uma postura de mudança de consciência e que vocês não fazem mais ao outro que vocês não querem para si próprios. Isso é importante. A ascensão inclui conhecimento e vibração. Não adianta você ter uma boa vibração, ser uma pessoa boa, mas não ter o conhecimento. Vai continuar preso num umbral, infelizmente, sendo usado de marionete. Não adianta você ser uma pessoa que tem conhecimento e também tem uma vibração de arrogância, de passar os outros para trás e prejudicar o seu semelhante, de fazer aos outros, provocar aos outros coisas desagradáveis, coisas ruins, uma postura de não respeitar o outro. Então é um conjunto, mas essas duas coisas precisam caminhar juntas. Conhecimento e vibração. Conhecimento e vibração. Então, se nós conseguirmos elevar a nossa vibração e entendemos que a maioria das coisas que nos ensinaram é mentira, nós vamos ter esse despertar consciencial e sair daqui o mais rápido possível. Esse trabalho não está vinculado, gente, a colônias de encarnação. Esse trabalho não é para que vocês, vou me tornar uma pessoa melhor, você ao morrer daqui vai para uma colônia, agora, João, você tem que voltar e pagar o teu karma. Não, esse não é o nosso papel. Eu não pertenço a esse tipo de grupo. Não importa que origem eles têm ou são, mas eu, pelo que eu conheço, a nossa essência é divina. De onde eu vim, eu aprendi isso. Então, assim, o que está sendo proposto pela hierarquia espiritual nesse trabalho é vocês, ao desencarnarem, ao invés disso, continuarem trabalhando no astral como guias, amparadores, ajudando outras pessoas no despertar consciencial e quitar, vamos dizer assim, se vocês têm supostas pendências pela consciência de vocês, quitar isso com serviço, com amor e sair daqui. Não precisa reencarnar para isso. Isso é mentira. Vocês podem simplesmente trabalhar. Vou dar para vocês um exemplo aqui impressionante que vocês vão... eu perdi o meu pai biológico nessa vida há mais de 20 anos. Era uma pessoa que não tinha consciência nenhuma da espiritualidade, aparentemente católico não praticante. Não foi uma coisa muito, vamos dizer assim, bonita de se ver o fim que aconteceu, como aconteceu. E em apenas após o desencarne, ele continuou, a equipe espiritual que está comigo, que inclusive a maioria de outros planetas, permitiu ele permanecer próximo ao redor de mim. Em 5 anos ele teve um despertar consciencial impressionante. E hoje, quase 20 anos após isso, está trabalhando como uma entidade espiritual. Ascensionada, não precisa mais voltar a reencarnar. Está trabalhando, fazendo, vamos dizer assim, se existem supostos resgates para se fazer por ele, está fazendo no astral. Não precisa mais voltar. Ou seja, isso é uma prova viva do que eu estou falando para vocês. Vocês podem ter certeza disso. E ao vocês despertarem a vossa consciência, vocês estão ajudando a linha de ancestralidade que vocês tenham, seja por vocês terem assumido um papel encarnacional, ou já estarem reencarnando aqui há muito tempo, e vocês estão ajudando eles também. Então, isso é uma prova viva. E outra, de vez em quando eu tenho contato com ele, eu sou bem claro. Falei, olha, nosso papel, hoje, agora, é um vínculo de trabalho.
Então, assim, papéis encarnacionais que passaram, fica para trás. E aqui a postura agora é de irmão. Todos somos irmãos e igualdade. A primeira oportunidade que tiver daqui, de vazar do planeta, de ir embora, se manda. Aqui não é o Igor, não é o filho, não é o pai, não é o gato, o cachorro. É apenas um irmão espiritual que veio aqui contribuir e que veio também aprender. Então, esse pensamento, essa postura eu tenho porque eu tenho apenas 2 encarnações. Eu não me apego a papéis encarnacionais de pai, mãe, mulher. Isso para mim é um papel necessário durante aquele momento para ter uma experiência. Mas quando acabar, acabou. É outra história, é outra situação após a morte. É como contratos positivos que terminam, uma hora acaba e tem que segue o ciclo e novos desafios, novas experiências vêm para todos nós, mas temos que saber como sair desses relacionamentos para não ficar preso a eles, preso à experiência, preso nessas timelines ou linhas temporais, né, que muitos chamam de umbral, vamos dizer assim. Então, gente, basicamente queria passar esse recado rápido para vocês. Estou aqui então no Brasil entre 1 e 2 meses. Quem tiver interesse de fazer esse atendimento é porque o teu mentor, chefe, o teu mentor espiritual, do teu eu sou, de onde você veio, está te pedindo isso. Então, isso vai ser feito, muitas coisas vão ser limpadas. Não vou prometer para vocês que tudo vai ser limpo, porque o que se faz é um processo de limpeza tremendo para que vocês, ao saírem daqui, concluam isso no astral, trabalhando como guias, e após isso retornem ao planeta ou galáxia que originalmente vocês vieram como missão e ficaram presos aqui. E após isso, vocês têm o direito de escolher aonde reencarnar sem amnésia ou voltar para o eu sou. Isso depende muito do papel, do momento, do contrato de cada um ao ter saído do seu eu sou lá atrás. Então, basicamente é isso. Peço desculpa se eu falei algumas coisas meio tortas em português. Eu estava fora do Brasil há mais de um ano praticamente, então a gente vai falando inglês todo dia, mas aos pouquinhos estou pegando aqui a intimidade novamente com as palavras. Por 1 ou 2 meses estarei aqui no Brasil. Estou então aí de prontidão para atendê-los. A equipe espiritual também que está comigo vai estar envolvida nisso, e o nosso papel, a nossa função é reconectar você à tua própria hierarquia, para que provoque esse rompimento desses cordões através do desapego e faça dessa encarnação a sua última história de rolo aqui. Depois disso, é trabalhar no astral, ficar mais um tempo no astral e voltar para casa, como está acontecendo com muitos nesse despertar consciencial. Então, se vocês têm interesse, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, e a gente pode estar combinando, se pelo WhatsApp, pelo Skype, como vamos estar fazendo isso, ou pessoalmente. Deixo um grande abraço para todos, desejo do fundo do coração que vocês tenham esse despertar consciencial o mais rápido possível na vida pessoal de vocês. Sejam muito felizes e prósperos aqui, e ao sair daqui, não olhem para trás, como deve ser. Grande abraço para todos, até a próxima.